Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta terça-feira, dia 23 de setembro de 2025, com muita notícia. Vamos lá, então, começando aqui. Vou começar pelo Amasta. O vereador Carlos Amasta de Palmas, ele está reintegrado à base do prefeito Eduardo Siqueira Campos, né? Ele disse que nunca deixou a base. Ele falou que nunca deixou a base, mas fato é que após a volta do prefeito Eduardo Siqueira Campos, naquele episódio do afastamento pela justiça, o Eduardo exonerou o Amasta da Secretaria da Zeladoria e isso o irritou muito e ele foi sim se aliar à oposição. Chegou a fazer discursos, vários discursos contra a gestão, é lógico que evitou um ataque direto, frontal ao Eduardo, mas fez discursos fortíssimos contra a gestão. E teve até um episódio, foi de uma maratona, que ele falou que nunca viu tanta incompetência, algo desse tipo e tal. Foi bastante forte, bastante duro as intervenções do Amasta. E tanto é que ele continuou mantendo a função de líder do bloco parlamentar ligado ao prefeito, né? Ele fala que é de todos, mas na verdade era comandado pelo prefeito, que é a maioria da Câmara. E ele foi tirado dessa função justamente porque ele é muito esperto. Ele usava o tempo dele, os 5 minutos, acho que os 10 minutos dele, para detonar a gestão e depois pedia mais 5 minutos que tinha direito do bloco, como líder do bloco, para continuar socando a gestão Eduardo Siqueira. Aí tiraram ele e colocaram o Altos da GESP. E agora ele voltou, ele participou na quarta-feira de semana passada de uma reunião com o Eduardo. Na sexta-feira ele teve lá também com o Eduardo, junto com os outros 20 vereadores, para entregar aquela carta manifesto que eu falei nessa segunda-feira, em apoio ao prefeito, contra o impeachment e tal. Então, ele está de volta à base governista. Fato é, tá bom? Deixa eu ver o que nós temos. O governo Laurês. Tem novidades aí, o vereador de Araguaína, Marcos Duarte, que foi presidente da Câmara de Araguaína, assumindo a Secretaria Estadual de Administração do governador em exercício, Laurês Moreira. O outro nome que volta, que estava na gestão do governador Wanderlei Barbosa e agora volta, é a ex-vereadora de Palmas, Warner Pires, que retorna como secretária executiva da mulher. Ela já tinha esse cargo, né? Aí ela foi exonerada no sábado, é isso? Tinha sido isso mesmo, exonerada no sábado e agora retomou o cargo aí então de secretária executiva da mulher, a vereadora Warner Pires. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um assessor da PGR, na Procuradoria-Geral da República, em ação sigilosa da Operação Cisâmanes. Olha, isso foi revelado pela revista Piauí, uma excelente revista, e trata-se de Felipe Alexandre Wagner, que é apontado como suspeito de vazar informações de dentro da PGR para investigados no Tocantins. Ele havia sido mencionado em um diálogo entre pessoas investigadas. Aí fontes ligadas ao caso informaram que foram apreendidos o celular e o notebook do servidor. A Piauí ainda informa que a PGR decidiu exonerar o funcionário do cargo comissionado, né? Ele, inclusive, cita aí que Felipe havia sido mencionado em um diálogo interceptado entre Eduardo Siqueira Campos e o Tiago Barbosa. A conversa, que se deu em 26 de junho, aborda vazamentos de informações sigilosas da Operação FAMES 19 Máximos, que tramitavam no Superior Tribunal de Justiça. O prefeito Eduardo Siqueira Campos me disse que ele não conhece essa pessoa, esse Felipe Alexandre Wagner. Diz que nunca esteve com ela, não saberia nem identificar se não fosse o fato de ter saído a foto dele agora em alguns veículos, mas ele disse desconhecer totalmente essa pessoa, que nunca teve qualquer contato com essa pessoa, tá bom? Vamos ver o que mais aqui do estado ainda importante, é a movimentação em Araguaína. Araguaína foi o centro dos buchichos políticos nesse domingo e nessa segunda-feira.
O prefeito Wagner fez a inauguração lá de um centro de canoagem e também do mercado municipal, uma obra muito esperada pela população, dizem que ficou linda a obra lá. As duas obras foram feitas com recursos de emenda do senador Eduardo Gomes, e para isso ele recebeu lá uma leva enorme de prefeito. Dizem que teve um jantar no domingo à noite para recepcionar todo mundo. Nesse jantar dizem que haveria 43 prefeitos, e depois teve a solenidade, vários eventos ao longo dessa segunda-feira que contam, o pessoal da organização diz que se reuniu 73 prefeitos dos 159, dá mais aí, sei lá, 52, quase 53% dos prefeitos do estado. Há quem diga que exageraram, né? Eu sei que esse negócio de conta de prefeito sempre inflaciona, né? O melhor é o seguinte, cara, é você divulgar a lista. Ó. Se era o prefeito, autoridade, nominado, então é o seguinte, passa a lista para a imprensa. Tava aqui, ó, 73 prefeitos. Aí pronto, acaba com isso. Mas aí já tem gente na oposição dizendo. Eles admitem que tinha mais de 40. Já me admitiram, gente aí da própria oposição que tinha mais de 40 prefeitos. Mas não acredito que tinham 73 prefeitos que a organização falou. De toda forma, consolida aquilo que eu tinha antecipado, que tentaram desmentir, que não é bem assim, mas está confirmado. A majoritária, Dorinha governadora, Gaguinho para senador e Eduardo Gomes para senador. Está confirmado, consolidado. Ontem foi uma van-premier dessa majoritária. Muita musculatura que a Dorinha mostrou, seja 40 e poucos ou 70 e poucos. É uma musculatura enorme, até porque é preciso considerar que a Dorinha tem um apoio da grande maioria dos principais prefeitos do estado. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Tava lá, entre os que estavam lá, tava o Celcinho, tava o Big Joe, presidente da ATM, que é da União Brasil. Inclusive, a candidatura do Big Joe a presidente da ATM foi apadrinhado também pela senadora Dorinha. Então, assim, é uma candidatura muito forte, tem uma musculatura enorme. E outra coisa que eu falei no rádio, na entrevista que eu dei no rádio ontem, eu falava isso. 3 coisas que eu tiro dessa questão. Primeiro, é isso, a força da Dorinha, a musculatura e a consolidação da majoritária. Segundo ponto, o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, não vai deixar a Dorinha. A informação que eu tive de lá de ontem do evento é que ele reforçou isso. Ele vai ficar com a Dorinha até o final da campanha. E terceiro ponto aí é que a presença do prefeito Ronaldo Dima, do ex-prefeito Ronaldo Dima, atual secretário de Planejamento e Orçamento do Estado, fez um discurso forte lá, pelo que eu fiquei sabendo, falou de dívidas do Estado, a situação que, segundo ele, difícil, que estão as contas do Tocantins. Depois eu tenho até algumas informações sobre isso, eu quero estar divulgando, estou terminando de apurar direitinho, mas diz que a situação não é boa das contas do Estado, e agora tem o seguinte, destoou um pouco o discurso dele, alguns, logicamente, teve o papel dele, elogiando o governador em exercício, o Laurez Moreira, óbvio, o papel dele está lá, mas diz que criou um climão no meio lá. E agora é o seguinte, né, a leitura que eu faço, se o Wagner realmente está determinado a ficar com a Dorinha, como dizem que está, como a gente vê ele publicamente falando, e o Ronaldo esticar demais essa corda para tentar trazer o Wagner para o Laurez, essa corda vai romper. Vai romper essa corda, entendeu? São duas pessoas íntegras, eu gosto demais dos dois. Tenho uma admiração enorme pelo Dimas. Eu acho a grande conquista do governo Laurez, eu acho que a grande conquista do governo Laurez é o Ronaldo Dimas, não tenho dúvida disso. E pelo Wagner, grande gestor, grande, excepcional gestor. E excelentes nomes aí, excelentes quadros para a política do Estado, nesse universo em que é difícil encontrar gente boa de verdade. Tem muita gente aí, enfim, mas são 2 destaques enormes na política do Tocantins. Agora, são 2 personalidades fortes. O Wagner não vai vir no pacote, não vai se vender em pacote. Eu penso isso, tá bom? Vamos ver lá na frente se confirma. E o senador Eduardo Gomes foi exaltado lá, né? Muito exaltado. O senador Eduardo Gomes é muito querido pelos prefeitos, pelos vereadores. Eu digo que em 2022...
naquela eleição do Vanderlei, quem comemorou mais a decisão do Gomes de não ser candidato não foi o Ronaldo, que foi o adversário do Vanderlei, foi o Vanderlei e o Palácio. Porque se o Gomes fosse candidato em 2022, seria uma eleição muito difícil para o Palácio. Os prefeitos e vereadores em peso acompanhariam o Gomes. Então, assim, ele é muito querido, foi muito exaltado lá pelos prefeitos, pelo deputado Jair Farias, enfim, muito querido lá, recebeu a primeira medalha de honra ao mérito do Tocantins, foi criada agora pela Câmara de Araguaína. O presidente da Câmara, o Marcos Fleury, rasgou elogios para o Gomes, diz que e realmente o Gomes está, olha gente, vocês podem ter todas as críticas ao Gomes, mas o Gomes tem um trabalho excepcional para os municípios do Tocantins, excepcional, acima da média, e é por isso que ele é muito querido pelos prefeitos, né? E é o mesmo caso da Dorinha, que a Dorinha também, a grande força dela é essa. É muito forte. Agora o Gomes ainda tem aquele jeito que todo mundo gosta, todo mundo tem ele bem, tem em conta. Então, assim, além da contribuição importantíssima, fundamental, inclusive na pandemia, o Gomes foi muito importante para o Estado. Então, tem seus méritos, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui e vamos entrar no assunto nacional. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos entrar agora no assunto nacional para a gente falar aqui. Que essa decisão, primeiro da PGR, de denunciar o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Excelente. Esse lesa-pátria, esse traidor, é o maior traidor do Brasil, muito maior que Calabar, que Joaquim Silvério dos Reis. Muito pior. Ele é um cara nefasto para o país. O que ele está fazendo ultimamente é uma coisa absurda. E agora veio essa coisa imoral de impor a lei Magnitsky sobre a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que não tem nada a ver com a história, nunca deu uma sentença. Isso é mera perseguição política. E vem esse canalha, desse psicopata, desse Donald Trump, querer ser ombudsman da democracia brasileira quando ele está implantando um fascismo nos Estados Unidos, esse fascista. Fascista se une a fascista, é por isso que ele se deu bem com a família Bolsonaro. Dois lados que não prestam. A família Bolsonaro, como disse o Otávio Guedes, eu concordo, é uma família viciada em dinheiro público, ninguém nunca trabalhou na vida, ninguém nunca bateu um prego no sabão, só política. E agora você pode ver, tem os quatro vivendo às custas do erário. Os quatro, né? Um deputado federal, dois vereadores, um senador e o pai que vive às custas do erário desde sempre. É uma família nefasta. Então, parabéns aí, a PGR tem que meter esse canalha na cadeia. Assim, se ele nunca mais vai pisar no Brasil. O dia que ele pisar no Brasil, tem que trancafiar esse canalha. Ele precisa ir para a cadeia. E a grande notícia também do dia, e aí quando a gente tem que criticar, critica, quando tem que elogiar, elogia, é essa postura do Hugo Mota, o presidente da Câmara, que barrou a indicação do Eduardo Bananinha Bolsonaro como líder da maioria, e o deputado pode ser cassado. É um absurdo. Primeiro assim, a falta de compromisso dessa bancada da extrema-direita fascista, né, representada pelo bolsonarismo, com o país, né, que indicou esse traidor da pátria para líder da minoria morando lá nos Estados Unidos. Simplesmente para tentar livrar a pele desse pulha, né, para que esse pulha continuasse lá fora, trabalhando contra os interesses nacionais. E isso aí é um absurdo. Se a Câmara aceitasse isso, ela como eu ouvi uma frase esse dia, ela foi para o subsolo do fundo do poço, porque no fundo do poço a Câmara já está. Ela estaria indo para o subsolo do fundo do poço. Então aí uma medida saneadora, lógico, tem muita pressão, e também até ameaça. E vai aumentar agora a ameaça, né, desse canalha, desse Bananinha, sobre o presidente da Câmara, sobre o presidente do Senado. Agora, está muito claro, ele é um imbecil, ele não entende que ele não vai mudar a história. O Bolsonaro não vai se livrar da cadeia, não tem anistia. Primeiro que não vai passar no Congresso. E ainda que passasse, não vai ser aceita no STF. E agora, sobretudo, eu vi ontem aí fechar acordo. Não tem mais qualquer conversa, diálogo sobre redução de pena. Vai para a cadeia. E ele acabou com a vida dele. Vai ficar lá trollado aqui no Brasil. Esquece. E eu fico muito feliz que essa gente merece acabar desse jeito, porque são canalhas, uns fascistas
que tentaram acabar com a nossa democracia, mataram gente pela condução da pandemia e fizeram tudo quanto é estripulias para prejudicar o Brasil. Eu quero que essa gente se dane, quanto mais se danar, melhor, tá bom? Espero que tenham gostado e nós voltamos nessa quarta-feira. Um abraço a todos e até a próxima.